Fala galera, tudo bom? Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal do Bookster. E hoje vamos falar de um autor assim que é sucesso no mundo inteiro, de livros de não ficção e que eu tô com vontade de ler eu nunca li nada ainda do autor, mas tô com vontade de ler. Eu vim aqui apresentar o livro mais recente dele, lançado pela Sextante, que é o Malcolm Gladwell, o Falando com Estranhos, que é o livro mais recente deles. Vamos falar que eu achei a premissa sensacional, de verdade, e acho que vai muito de encontro com uma das coisas que a leitura me traz muito. E eu vou explicar sobre isso depois de você se inscrever no canal, deixar seu comentário e também deixar o seu like no vídeo. Malcolm Gladwell é um colunista da revista britânica The New Yorker desde 1996, super conhecido, né? Já escreveu vários textos que viralizaram. Inclusive em 2005 ele foi reconhecido pela revista Time como das 100 pessoas mais influentes do mundo. Então a gente já imagina aí como que os textos que ele escreve acabam atingindo milhares e milhões de pessoas, né? Então tem um poder muito forte de atingir pessoas. E ele começou a escrever livros, né, sobre diferentes temáticas que se tornaram logo best-sellers mesmo. Então acho que um dos mais famosos, que é o Outliers, Fora de Série, que vai falar, né, por que algumas pessoas acabam tendo um sucesso maior que outras, o que ajuda a pessoa a ter o sucesso. Também tem o ponto da virada, como pequenas coisas podem fazer uma grande diferença, e Blink, A Decisão Num Piscar de Olhos. E o último, que é o Falando com Estranhos, a premissa assim, me interessou muito e é o que eu tô com vontade de ler para até conhecer o trabalho do autor. E aqui, abrindo um parênteses, né, de livros de não ficção e até livros, né, de best-sellers, que acaba, se pessoas têm um pouco de preconceito às vezes, né, sobre isso, quando falam, mas isso não é tão alta literatura, assim, eu queria deixar a minha opinião, que eu sou totalmente contra esse tipo de pensamento, contra qualquer tipo de preconceito literário. Eu acho que não existe isso de alta literatura, baixa literatura, literatura melhor que pior. A gente tem que ler o que a gente quer e o importante, a gente pode ter os nossos gêneros preferidos, sim, mas a gente também tem que diversificar o que a gente lê. Então, se eu sou uma pessoa que lê muita ficção, eu também me esforço para ler também livros de não ficção, livros que estão sendo falados. Então, até por esse motivo, eu separo as categorias dos livros que eu escolho no mês. Uma delas é sempre livro de não ficção. E isso vai também para quem só gosta de ler não ficção, para se aventurar nas leituras de ficção, porque a gente aprende muito. Então, se tem pessoas que têm preconceito com best-sellers, por exemplo, eu sou totalmente contra isso, tá? Acho que se eles são muito vendidos, também tem um motivo de eles fazerem tanto sucesso. E aqui, no caso de Falando com Estranhos, olha que interessante. O autor ele vai trazer, aí vai tentar explicar, né, a problemática, o problema do motivo de a gente não saber lidar com o estranho, né? E aí o estranho é aquilo que é diferente de nós no sentido que a gente pensa, né? Do que difere das nossas posições. E eu acho que é um tema tão relevante quando a gente pensa, né, principalmente no momento atual de polarização política, que as pessoas não são tolerantes para conversar com o que é diferente. Eu até, né, falo, as pessoas às vezes me cobram, né, meu posicionamento político lá no Instagram, eu já falei sobre isso. Mas o que eu digo assim, a minha intenção é atingir o maior número de pessoas. Eu preciso falar sobre leitura com o maior número de pessoas. Porque a leitura é para todo mundo, é para quem pensa diferente de mim, para quem pensa igual, tem o mesmo pensamento que eu, e assim vai, porque se eu ficar só falando com quem pensa igual a mim, aí não vai fazer sentido, né? Eu vou estar conversando, qual é o objetivo da minha fala? Não é tentar, né, convencer o outro, não é tentar fazer com que o outro reflita, ainda que ele não mude de opinião, considere o meu ponto de vista, e eu acho isso muito, muito importante. A gente acaba então tendo uma visão muito pré-concebida, né, do outro, e o autor vai tratar disso, da forma como a gente interage com as pessoas que a gente não conhece, e também para que a gente preste atenção como a gente acaba julgando essas pessoas que a gente não conhece, né? O que pode trazer aí muitos problemas pra gente, né? E não só pra gente numa esfera individual, mas também numa esfera como sociedade, quando a gente pensa em relações maiores e um número maior de relações. E aqui é legal que ele vai contar esse tema falando e trazendo relatos, né, de histórias reais. Então, de histórias, por exemplo, aqui até achei legal. Vou ler sobre uma espiã que passou anos nos mais altos níveis do Pentágono sem ser detectada. Então, como é que ela conseguiu lá se esconder? Realmente, será que as pessoas estavam conhecendo ela? Sobre o homem que derrubou o gestor de fundos Bernie Madoff, sobre o suicídio da poeta Sylvia Plath e várias outras histórias intrigantes. Então, é isso. Também conseguir entender, né, em situações práticas como a gente consegue, ao conhecer o outro, evitar
conflitos, solucionar conflitos e evitar também um julgamento aí maior que a gente pode ter. Então fica aqui a minha recomendação, não li ainda, mas eu achei a premissa muito legal e já quero ler, eu acho que vai ser o primeiro que eu vou ler do autor, eu vou encaixar na minha leitura de livros de não ficção. Aqui temos 300 páginas, esse é o livro mais recente dele, foi publicado em 2019, aí já tem aqui, a gente vê, tem várias pessoas, né? Então, por exemplo, a Oprah Winfrey falando, adorei este livro, Gladwell aborda muitos temas profundos, são especialmente importantes agora, quando o mundo parece tão confuso. Uma leitura obrigatória. Aí o The Guardian, falando com estranhos desafios senso comum sobre o comportamento humano e suas motivações. Parte da genialidade de Gladwell é tornar palatáveis teorias complexas, levar pesquisas acadêmicas para o grande público. Então, eu acho que isso é muito legal, né? Como também os best-sellers de não ficção acabam trazendo assuntos, ainda que de uma forma um pouco mais superficial, porque não dá para ser tão técnico, para conseguir atingir um público maior. Então, né, levar essa mensagem da importância da gente entender o outro, compreender o diferente, e é o que eu aprendo muito na minha leitura também de literatura, né, de me colocar na posição do outro, perceber como as pessoas são diferentes, perceber como é importante a gente compreender essa diferença, respeitar essa diferença, né. Então é algo que eu acho que também a gente consegue ver muito na literatura, aprendendo aos poucos. Então é isso, fica aqui minha dica, né? Também para quem conhece o autor, quero que, né, se alguém já leu algum livro do autor, deixa aqui nos comentários a sua opinião e outras opiniões aí sobre o vídeo. E espero vocês no próximo.